Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, vamos dar início aos trabalhos da tarde, convidamos para compor o dispositivo de honra o advogado e médico Dr. Flávio Abreu. Uma salva de palmas. Neste momento, convidamos para compor a tribuna o diretor jurídico da Alubras, Dr. Flávio Abreu Filho. Já está ligado. Obrigado. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a presença de todos que estão aqui com a gente. Agradeço os painelistas que tiveram na manhã e dando seguimento. Eu tenho uma grande honra de chamar ao palco, talvez um dos papas, se não o papa do direito administrativo brasileiro, que é uma pessoa que eu tenho uma honra muito grande de ter conversado brevemente, sabendo que ele estando neste congresso, enobrecerá muito os resultados que nós teremos com os enunciados, com as discussões e todos mais pós-evento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar ao palco para agraciar com a nossa palestra o doutor Marçal Justen Filho. Eu tenho uma enorme honra, uma grande satisfação em participar desse evento, que traz à nossa atenção alguns dos temas mais relevantes relacionados a direitos fundamentais, relacionados a temas fundamentais de proteção ao meio ambiente, de fundamentação para um desenvolvimento nacional sustentável. Algumas meditações, elas se desenvolvem quanto a certos temas. O meu enfoque básico é um enfoque jurídico, digamos, e relacionado a uma temática que não é, eu devo reconhecer, das mais agradáveis. Falar de licitação sempre é um tema desagradável. Eu sou especialista em licitação e, portanto, eu tenho autoridade para dizer que licitação não é o sonho de consumo de pessoas. Você nunca vai imaginar uma criancinha com 10, 12 anos, né, não tão criancinha, dizendo assim, quando eu crescer eu quero trabalhar com licitação. Não. Normalmente você vai trabalhar com licitação contra a vontade, porque não tem outra alternativa. Sob um certo ângulo, essa é a minha história também. Eu fui trabalhar com licitação porque eu não tinha muita outra alternativa, então acabei me especializando em licitação, e é muito engraçado porque eu escrevo em licitação, eu pratico muito em licitação, e as pessoas têm a impressão de que eu gosto muito de licitação, o que não é verdade. Mas, enfim, a vida nos impõe isso. Serve como lição existencial. Nem sempre você vai dedicar toda a sua capacidade a temas que lhe dão satisfação. Então, com esse disclaimer inicial, eu passo a trabalhar, falar com vocês, conversar sobre um tema relacionado à licitação,
as contratações pertinentes ao setor, contratações administrativas, que se relacionam a, seja concessões de serviço público, seja contratos de prestação de serviços, e que tem a ver com um dos temas que me foram sugeridos pela organização, que é uma inovação trazida pela Lei 14.133, que se aplica também às concessões, que se relaciona a uma nova modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Para compreender isso, no entanto, eu não pretendo dar um curso de licitações, pode ficar tranquilos, né? Não se comece a levantar e fugir, diz, olha, o sujeito vai falar de licitação, eu volto amanhã só. Não. Vamos só estabelecer um quadro geral que nos permita compreender o que é relevante, por que é relevante o diálogo competitivo. O modelo anterior, da Lei 8987, que é a Lei Geral de Concessões, e da Lei 8666, que era a antiga Lei de Licitações, tinha uma estrutura e uma ideologia, digamos assim, um modelo de visão de mundo, que se caracterizava por uma concepção tradicional de relacionamento entre administração pública e particular. A ideia típica da supremacia do interesse público, que se fundava na concepção de que o Estado, a administração, é intrinsecamente superior ao particular, que o relacionamento nunca pode ser feito de um modo horizontal, que a administração impõe e o particular obedece. E isso se traduz, inclusive, numa certa concepção de que o particular que tem a intenção de contratar com a administração pública é um inimigo a ser combatido. Ele é um sujeito que quer ter lucro. E isso seria reprovável, e nessa concepção, que é uma concepção típica de um certo momento da história do Brasil, nessa concepção, a modelagem das licitações se fazia de um modo absolutamente unilateral, de um modo totalmente sem participação dos particulares. E grande parte de vocês aqui certamente experimentaram esse modelo, em que se você formulasse um pedido de esclarecimento, isso já acarretava uma espécie de rejeição da administração pública, ela já dava uma resposta mal educada, como que dizendo assim, olha, quem você pensa que você é para vir conversar comigo, pedir explicações? O particular não pede explicações, o particular simplesmente é um servo do Estado. Essa concepção, que obviamente é uma concepção antidemocrática, se refletia na modelagem das contratações. A licitação e o contrato administrativo eram concebidos de um modo totalmente unilateral, isolado por parte da administração pública. Eventualmente se ia ter algum tipo de sugestão dos particulares em, eventualmente, consultas públicas, audiências públicas, mas isso era algo rejeitado e era algo que acabava gerando ainda maiores dificuldades, especialmente em contratos de longo prazo que são caracterizados, do ponto de vista econômico, como contratos incompletos. Um contrato com um objeto problemático é sempre um contrato incompleto no sentido de que, ao longo da sua execução, será necessário agregar, alterar, modificar as condições originalmente previstas. Por outro lado, havia uma questão que os economistas identificam como assimetria cognitiva. O particular sabe muito mais do objeto a ser contratado do que a administração pública. Portanto, é usual que a administração pública conceba um modelo que o particular sabe que está errado, sabe que é ineficiente, sabe que não vai funcionar, e muitas vezes nada há a ser feito. A evolução do pensamento jurídico, especialmente nos últimos 10 anos, tem produzido inovações marcantes com a difusão de uma concepção cooperativa, não por generosidade do Estado, mas simplesmente porque o Estado vai tomando consciência de que sozinho não vai conseguir atingir os resultados pretendidos. E isso fica muito claro no setor de saneamento. O setor de saneamento vai incorporar uma nova visão de mundo, uma nova visão jurídica, a partir do instante em que se reconhece, ora, o modelo anterior não deu certo,
essa relação hierárquica não funciona, e ou há cooperação, ou nós não vamos conseguir atingir os resultados fundamentais. Isso vai levar à afirmação do chamado consensualismo, que é o conceito central atualmente do próprio direito público, seja no âmbito de direito processual, seja no âmbito do direito administrativo, seja no âmbito da regulação. Cada vez mais se fala em consensualismo como a única alternativa para superar conflitos e propiciar soluções satisfatórias. Isso envolve o reconhecimento da simetria cognitiva, a administração pública reconhecendo que o particular conhece melhor os problemas, especialmente no tocante a empreendedores qualificados, aqueles que estão no mercado há muito tempo, que já tiveram experiências as mais variadas, diversas, que já experimentaram os erros, que já sabem o que vai dar certo, o que não vai dar certo. E isso leva, afinal, ao reconhecimento da insuficiência dos modelos tradicionais de contratação e de licitação. E daí, então, vem a Lei 14.133, que substitui a Lei 8.666, ainda que durante um período as duas tivessem coexistido. A partir do final de 2023, prevalece só a Lei 14.133, que estabelece muitas inovações, e eu prometo a vocês que eu não vou falar sobre todas elas. Apenas uma das características da Lei 14.133 é impor um dever de motivação satisfatória para a administração pública. A administração pública não mais é legitimada a formular decisões cujo fundamento seja: eu tenho discricionariedade para escolher. A simples faculdade, a simples competência da administração para decidir não legitima a escolha feita pela administração pública. A administração pública tem de motivar, justificar, com fundamentos científicos se existentes, com dados da experiência do passado, para dizer: eu escolho essa solução e não escolho aquela outra solução. Por quê? Tem de ter um porquê. Sem esse porquê, a decisão é inválida. Isso se traduz na Lei 14.133, mas se traduz também na tão famosa e decantada nova Lindbergh, que vai estabelecer no artigo 20 a regra fundamental: toda e qualquer decisão não pode ser fundamentada em argumentos abstratos. E cabe à administração pública, cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Tribunal de Contas, cabe ao Ministério Público justificar de modo satisfatório por que escolhe uma das alternativas e não outra. As demais a exclusão de outras alternativas deve ser justificada. E a Lei 14.133 vai introduzir uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. É ainda uma figura não testada largamente pela administração pública, inclusive pela ausência de regulamentação e por alguns problemas de dificuldade. Vamos a uma apresentação geral. Eu suponho que alguns de vocês já ouviram falar do diálogo competitivo, mas a maior parte não tem, assim, maior familiaridade com a figura. O diálogo competitivo, que foi introduzido pela Lei 14.133, foi criado no ambiente da União Europeia. Trata-se de uma modalidade de licitação prevista na legislação da União Europeia, e grande parte das regras que estão na Lei 14.133 são cópia literal do texto normativo que disciplina o tema na União Europeia. No entanto, isso desde logo nos põe a constatação óbvia do desafio de implantar no Brasil uma modalidade de licitação desenvolvida na Europa. Eu tive a oportunidade de participar com a maior especialista em licitações da Europa, que é a professora Sue Arrowsmith. Ela fazia a seguinte constatação: licitação existe na Europa para selecionar a proposta mais eficiente. Licitação existe no Brasil para combater corrupção. E, portanto, todo o modelo licitatório brasileiro não é preocupado com eficiência.
Ele é preocupado em estabelecer mecanismos de redução de desvios éticos. E o resultado é que, muitas vezes, você nem consegue eliminar os desvios éticos e muito menos consegue uma solução eficiente. Daí a administração compra mal, mesmo quando não há desvio ético. Porque o modelo licitatório não é orientado à eficiência. O pregão é uma demonstração assim gigantesca da ausência de eficiência no gasto de recursos públicos. Muito embora ele seja louvado de modo genérico, mas todo mundo que está na administração pública e já tomou cafezinho na repartição, comprado mediante pregão, sabe do que eu estou falando. Há uma água marrom, que é denominada de café, e pelo qual a administração paga um preço exorbitante, porque se paga preço exorbitante quando se desembolsa pouco dinheiro e se recebe em troca nada. Portanto, esse é o modelo licitatório brasileiro. A questão, porém, indo avante, é de que não existe uma prática difundida no Brasil ainda quanto ao diálogo competitivo. Existem algumas tentativas de implantação de diálogo competitivo. Em alguns estados, o tema avançou mais do que em outros, mas certamente em municípios, talvez só nos grandes municípios, se cogita de alguma coisa. Bom, o que é o diálogo competitivo, afinal? É uma modalidade de licitação, ou seja, é um dos tipos de procedimento previstos na lei para selecionar a proposta a ser contratada pela administração pública. Usualmente, quando a gente imagina contratos de concessão e contratos de prestação de serviços, a modalidade tradicional era a concorrência. A concorrência continua, era prevista na Lei 8666, continua sendo prevista na Lei 14133. No entanto, além da concorrência, a Lei 14133 instituiu essa outra modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, que exclui a aplicação da concorrência. A administração pública, portanto, vai escolher qual a modalidade de licitação adequada. Pregão, concurso, leilão, concorrência ou diálogo competitivo. E essa modalidade de licitação se caracteriza, modo mais simples de compreender a distinção. Ela tem duas etapas muito distintas. Isto é da essência do diálogo competitivo. Tem uma primeira etapa em que a administração dialoga, a administração conversa, a administração convoca os integrantes do setor privado para discutir um modelo de contrato e um modelo de licitação, inclusive, se for o caso, partindo do pressuposto de que a administração não tem condições de unilateralmente estabelecer a modelagem contratual. Ela, então, não sabendo como modelar o contrato, ela convoca os particulares para que forneçam as suas modelagens, transmitam a sua experiência, evidenciem o seu conhecimento, e desse modo se chegue a uma solução que a administração reconheça como sendo a mais satisfatória. Cada um dos convocados, cada um dos participantes nesse momento, tem a autonomia para formular o modelo que lhe parece mais adequado. E a administração, então, vai discutir com cada um deles, eu volto a isso adiante, qual é o melhor modelo. E essa primeira etapa conclui com a modelagem do futuro contrato. A administração, então, vai dizer, excelente, discutir com todos os especialistas da área, com todas as empresas que atuam no setor, e cheguei à seguinte conclusão: o modelo mais eficiente, mais adequado, mais compatível com as circunstâncias do caso concreto é esse, que eu não sabia, porque eu não dominava suficientemente o conhecimento, a experiência, a tecnologia e assim por diante. A partir daí, se passa por uma segunda etapa, que é uma etapa mais compatível com o modelo geral de licitação.
Aí, então, os diferentes participantes formulam propostas para executar o contrato que foi definido na primeira etapa. E a administração vai selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios tradicionais previstos, por exemplo, na Lei 8987, seja a menor tarifa, seja a menor tarifa ofertada, seja maior outorga que venha a ser ofertada, etc. Tudo isso tendo sido modelado na primeira etapa. E vai se concluir, portanto, essa segunda etapa com a seleção, com a identificação da proposta mais vantajosa. Sob um certo ângulo, essa segunda etapa se assemelha a uma concorrência. E, portanto, as maiores peculiaridades do diálogo competitivo estão na primeira etapa. Vamos lá, etapa de diálogo, a primeira etapa. Em primeiro lugar, a adoção do diálogo competitivo por parte da administração não dispensa a observância das regras básicas de planejamento previstas na Lei 14.133. E para aqueles que não têm maior domínio da Lei 14.133, é essencial ter em vista que uma das características marcantes da nova lei, da atual lei de licitações, é a disciplina detalhada, minuciosa, aprofundada quanto ao planejamento. A etapa interna da licitação é disciplinada minuciosamente pela Lei 14.133, que vai estabelecer exigências que não existiam antes sobre o planejamento, em que a administração tem de avaliar as diferentes alternativas, verificar quais são as soluções, qual o modelo possível de gastos, investimentos e assim por diante. Essa disciplina inicial se aplica a todas as licitações, à concorrência, a pregão e, inclusive, ao diálogo competitivo, ainda que não seja possível, nessa primeira etapa, eventualmente chegar a algumas conclusões que justificam, aliás, essa dificuldade justifica a adoção do diálogo competitivo. A lei indica as hipóteses de cabimento do diálogo competitivo. Ou seja, não há uma competência discricionária da administração para dizer: eu acho que diálogo competitivo é interessante aqui, então vamos fazer diálogo competitivo. Não. Existe um elenco das hipóteses em que é cabível o diálogo competitivo, e esse elenco se refere, basicamente, à impossibilidade da administração determinar e identificar qual é a melhor solução técnica ou econômica para conceber a prestação do serviço, a prestação a ser executada pelo particular. E, portanto, se a administração sabe qual é a melhor solução, não cabe diálogo competitivo. O diálogo competitivo, portanto, pressupõe a administração reconhecer que não há um modelo único ou dominado, seja pela ciência, seja pelo direito, seja pela experiência, para a execução da prestação necessária para a administração pública. E, portanto, a administração vai recorrer ao diálogo competitivo não como uma alternativa, digamos assim, a uma concorrência. Basicamente, o diálogo competitivo vai ser adotado porque a administração não sabe como fazer a coisa. Não tem condição de definir precisamente como fazer. E a administração, então, diz: eu vou recorrer ao diálogo competitivo. Os requisitos específicos estão previstos no artigo 32, 1 e 2 da Lei 14.133. Eu não vou massacrar vocês indicando isso, apenas se alguém tiver interesse pode examinar isso. Ou seja, é inaplicável o diálogo competitivo das hipóteses de certeza científica, técnica ou econômica quanto à modelagem do contrato. A adequação, nesse caso, a destinação, nesse caso, do diálogo competitivo, se relaciona à ideia de que, como a administração unilateralmente não tem condições de dar uma resposta, ela vai encontrar uma solução mediante o diálogo, mediante o consenso, mediante o contato com os particulares, o que é, obviamente, uma enorme inovação, em termos, inclusive, ideológicos da administração pública.
Considerações específicas sobre a etapa de diálogo. Em primeiro lugar, a necessidade de uma comissão de contratação. A comissão de contratação, para os que não sabem, é um novo nome que foi dado pela Lei 14.133 para a antiga comissão de licitação. A Lei 14.133 passou a denominar essa figura de comissão de contratação. E a comissão de contratação é composta segundo regras específicas da Lei 14.133. Essas regras se aplicam genericamente a qualquer comissão de contratação. O que acontece, no entanto, é que possivelmente os servidores públicos, os agentes administrativos que venham a ser indicados para a comissão de contratação, não têm condição de estabelecer o diálogo. Esse é o grande desafio da administração pública. Ou seja, ela não sabe como fazer. Se ela não sabe como fazer, como que ela vai dialogar? Como que ela vai sentar com os particulares para identificar defeitos, problemas ou vantagens numa proposta, se ela ignora tudo isso? E, portanto, a comissão de contratação, desde logo, você pode imaginar, não é composta por sujeitos suficientemente qualificados para julgarem essa etapa inicial. E esse é, talvez, o primeiro e grande desafio do diálogo competitivo. É a administração adquirir condição de dialogar. E, por isso, é possível a contratação de especialistas para assessoramento da comissão de contratação. Ou seja, a administração pode contratar, inclusive, por dispensa de licitação, especialistas para assessoramento ao segmento do diálogo, à discussão, à avaliação das soluções mais satisfatórias, etc. Uma vez composto esse cenário, atendido os requisitos de planejamento previstos genericamente na lei, é publicado um edital. Esse edital é um ato administrativo unilateral, em que a administração identifica a existência, expõe as suas necessidades, identifica os objetos a serem, eventualmente, discutidos, e as necessidades a serem atendidas. Obviamente, esse edital não é igual a um edital de licitação comum, porque ele vai chamar os possíveis interessados para participarem de um diálogo, oferecendo sugestões, soluções, propostas de uma futura contratação, abrangendo uma solução específica para as necessidades da administração. E se prevê a fixação de requisitos de participação. A lei não fala em requisitos de habilitação. Para quem acompanha o tema de licitação, isso é evidente. Ao falar em requisitos de participação e não em requisitos de habilitação, a lei está automaticamente excluindo aquele modelo de requisitos de habilitação que é típico das licitações. Quem trabalhou com licitação já sabe que tem requisitos de qualificação técnica, requisitos de qualificação econômica e financeira e outras questões todas que são disciplinadas de modo exaustivo na lei. Não se sabe exatamente quais seriam esses requisitos de participação, a lei não diz, e isso é um tema que deixa em aberto a disciplina, seja para o regulamento, seja para o próprio edital. Há um prazo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse em participar. Vejam, o particular não formula desde logo uma proposta para a administração. Ele não apresenta uma proposta escrita. Ele formula, manifesta formalmente a sua intenção de participar do diálogo. A administração verifica se ele preenche os requisitos de participação. O que significa isso? Significa que, obviamente, não é qualquer pessoa que vai poder participar de um diálogo competitivo para discutir modelos de contratação altamente complexos. O edital vai estabelecer, o sujeito tem que ter experiência na solução de problemas dessa ordem, tem de demonstrar
a titularidade de recursos para fazer os investimentos necessários. Ou seja, isso tudo tem de ser definido pelo edital, mas a lei não prevê exaustivamente as soluções. E daí, então, uma vez a administração tendo verificado quais são aqueles que manifestaram a intenção de participar e que preenchem os requisitos, ela convoca esses sujeitos para o diálogo. Chama, então, e o edital vai estabelecer quais são as etapas, pode ser uma etapa, pode ser 2 etapas, pode ser 3 ou 4 etapas. O edital vai definir como que esse diálogo vai ser desenvolvido. Esse diálogo significa a conversação da administração com os interessados que foram admitidos. Cada negociação se faz de modo sigiloso, mas é obrigatória a documentação e a gravação de todos os diálogos, de tudo aquilo que foi discutido entre a administração e cada um dos participantes nessa primeira etapa. Eventualmente vai se exigir esclarecimento, eventualmente vai se exigir até mesmo, por exemplo, amostra ou prova de conceito. Para quem trabalha com licitação, amostra ou prova de conceito são comprovações por parte do licitante de que ele domina a execução de um certo objeto. Então vai se exigir, olha, você está prevendo essa solução tecnológica. Eu quero que você me comprove a viabilidade dessa solução tecnológica ser executada e ser suficiente para resolver os problemas existentes. E daí, então, a administração irá avaliar de um modo justificado e motivado as diferentes alternativas apresentadas por cada um dos participantes, eventualmente passará para uma segunda etapa, excluindo alguns deles, se reconhecer que as soluções por eles apresentadas são inadequadas e evoluir em sucessivas etapas até uma conclusão final. É vedada a divulgação das soluções que cada um dos participantes formula perante a administração. E daí, então, se chega à conclusão do diálogo dessa primeira etapa. E a administração daí tem 3 alternativas diante de si. Em primeiro lugar, ela pode chegar à conclusão de que não existe solução viável, de que aquela concepção pretendida não é disponível no mercado, não é tecnicamente satisfatória, não é economicamente viável. E a administração diz, olha, fiz toda essa licitação, todo esse procedimento, só que a conclusão é que não tem como fazer. E, portanto, se encerra o procedimento sem uma nova etapa. A segunda alternativa é a identificação de uma solução única, que somente pode ser executada por um determinado sujeito privado. E o caso daí é enquadrado na figura da inviabilidade de competição e na figura da inexigibilidade de licitação, e a administração pode concluir essa fase dizendo, olha, cheguei à conclusão, o único sujeito que pode me satisfazer as necessidades da administração é esse, e, portanto, eu vou contratar esse por inviabilidade de competição. Ou a possibilidade ou a incerteza quanto à competição, a administração reconhece que existem diferentes alternativas e que elas podem ser executadas ou uma única alternativa, mas que ela pode ser executada por diferentes agentes privados. E daí, então, passa-se a segunda etapa do diálogo competitivo. Essa segunda etapa se inicia com um edital que corresponde daí ao modelo clássico de edital. Você vai ter, então, aquilo que normalmente seria um edital de concorrência. Vai haver a definição do objeto, vai se dizer o que é pretendido que os particulares ofereçam, vai ser estabelecido um prazo para apresentação de propostas, segundo um critério de julgamento que permita a identificação da proposta mais vantajosa. Ou seja, nós temos um procedimento similar ao de uma concorrência, inclusive no tocante às etapas complementares.
a julgamento, a recurso, possibilidade de recurso, etc. Tudo isso vai se chegar, afinal, num momento em que a decisão final, a adjudicação do objeto, a homologação e assim por diante, conforme um modelo clássico. Não há, na lei, regras sobre a modelagem contratual. Ou seja, existem limites para o diálogo competitivo? É possível criar um contrato atípico? Sim. Muito embora a administração esteja limitada ao princípio da legalidade, há muito tempo se admite que o princípio da legalidade não impede que a administração produza contratos atípicos. E, precisamente no caso do diálogo competitivo, deve-se presumir que se a solução resultante é um contrato atípico, ou seja, sem uma modelagem precisamente exaustivamente definida na lei, é possível se produzir um contrato nesses termos. E se admite, inclusive, modelos contratuais inovadores, que não tenham sido praticados ainda pela administração pública, independentemente daqueles que a própria Lei 14.133 já prevê. E isso envolve, inclusive, a admissibilidade de inovações no tocante à modelagem tradicional de concessões. Essa é uma questão que está em aberto, precisamente porque não há experiência ainda nesse tópico, mas parece claro para quem enfrenta o problema de diálogo competitivo que é possível conceber uma solução que não esteja previamente disciplinada em lei, porque senão você teria aí o descabimento do diálogo competitivo. E a questão fundamental, que vai surgir no tocante ao modelo do contrato, é a alocação eficiente dos riscos. A alocação eficiente dos riscos é um dos temas centrais da Lei 14.133. Por quê? A Lei 14.133 superou as concepções clássicas da Lei 8.666 sobre repartição de riscos e exige que a administração adote sempre a alocação mais eficiente, comprovadamente, motivadamente. A alocação mais eficiente de riscos é, segundo um conhecimento tradicional, inquestionável, aquela que atribui o risco à parte que esteja em melhores condições para a sua gestão. E, portanto, não é possível que, num contrato desse, sejam atribuídos todos os riscos, aliás, em contrato algum é possível isso, contrato administrativo algum é possível isso, a pura e simples atribuição de todos os riscos para o particular e cabe ao particular, portanto, se opor a uma alocação ineficiente de riscos, segundo os postulados do conhecimento técnico. A formalização da contratação segue as regras comuns, nada a tratar do assunto. E há uma questão de segurança jurídica que daí surge. E nós temos um problema genérico em todas as contratações, especialmente de infraestrutura, que se refere a algo que eu denominei, há muito tempo, de demagogia regulatória. A expressão demagogia regulatória eu utilizo para indicar a ausência de seriedade da administração pública, quer no momento da licitação, quer no momento da execução do contrato. É muito comum que a administração pública forneça condições extremamente vantajosas para o particular no momento em que licita, para atrair a intenção dos particulares de contratarem. Uma vez feito o contrato, a administração nega tudo. Ou seja, ela diz, não, esses benefícios, na verdade, não estavam previstos no edital. Esses benefícios eram condicionados a A, B ou C. A tarifa é muito elevada. Os custos são muito grandes. Eu utilizo a expressão demagogia regulatória para indicar justamente a ausência de seriedade do regulador quando faz isso. Tudo aquilo que está previsto no contrato deve ser cumprido por ambas as partes. E esse é o problema de insegurança jurídica clássico no setor de infraestrutura brasileiro. Não tem a ver com apenas contratos na área de saneamento, na área de limpeza urbana. Não. Se verifica em todos os tipos de contrato essa tentação do Estado brasileiro
de alterar as condições originalmente previstas para reduzir as vantagens do particular. E eu não estou falando isso a propósito de algo novo para mim. O tema da demagogia regulatória consta nos meus escritos há mais de 15 anos. Ou seja, não é um problema novo, é um problema antigo, é um problema que sempre houve na administração pública e vai se verificar em relação a qualquer contrato administrativo. E quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. As questões específicas de segurança jurídica relativamente ao diálogo competitivo são de duas ordens. Você pode, no futuro, ter um questionamento pelo órgão de controle externo, ou mesmo controle interno, relativamente a dois temas específicos. O primeiro, desvios éticos na fase de diálogo, em que a administração distorce o diálogo, escapa da realização do interesse público, de encontrar a solução mais satisfatória e mais vantajosa para simplesmente modelar um contrato que não é o mais satisfatório, o mais eficiente e que é um contrato, portanto, que padece de falhas normalmente intencionais. E outro é o risco de direcionamento reprovável no edital da etapa competitiva. E por quê? Porque é possível que a administração, ao desenvolver a etapa de diálogo, ela repute que um dos participantes aparentemente é mais vantajoso do que o outro. E aí não existe nenhum problema de desvio ético. É simplesmente uma concepção da administração pública. Ela diz, olha, eu acho que esse sujeito aqui seria melhor do que aquele outro. Só que eu não tenho como configurar um caso de inviabilidade de competição. Estão presentes os requisitos de viabilidade de competição. Então eu vou fazer algo que a administração às vezes faz fora do diálogo competitivo, que é tentar impedir a vitória de um licitante pouco simpático a ela. De um licitante que não é o preferido por ela, preferido por algum motivo qualquer. Inclusive, às vezes, sem prática de corrupção propriamente dita. Simplesmente porque a administração diz, esse licitante eu sei que ele não vai conseguir executar satisfatoriamente o contrato. Acontece isso. E acontece a administração tentar daí impedir que esse sujeito ou participe ou ganhe da licitação. Então, essas são questões que são clássicas e que vão ser agravadas no âmbito do diálogo competitivo. O que é necessário fazer? Basicamente, é essencial que se aplique no âmbito da administração aquilo que tem sido previsto na Lei 14.133, que se refere à governança e integridade da atividade administrativa. Os conceitos de governança e de integridade usualmente são referidos à iniciativa privada. Só que, obviamente, eles se aplicam também, e isso tem sido objeto, inclusive no âmbito do governo federal, de disciplina explícita, é obrigatória a adoção de procedimentos de governança e integridade, o que significa publicidade, procedimentalização, segregação de funções, a impossibilidade de decisões que surpreendam os interessados, de tal modo que o conjunto de formalidades burocráticas impeça desvios, porque eles são praticamente impossíveis de acontecer, e permita o controle objetivo quanto à regularidade das condutas. É essencial a documentação objetiva e impessoal de tudo aquilo que acontece na licitação. Não é possível, por exemplo, que a administração diga, eu me recuso a documentar aquilo que aconteceu aqui. Eu não aceito que seja colocado em ata o seu protesto. Tudo isso é absurdo do ponto de vista genérico e continua sendo absurdo no âmbito de licitação na modalidade de diálogo competitivo. E, claramente, a solução que todo aquele que trabalha com órgão de controle externo sabe que é imperiosa. A solução é a motivação ampla, detalhada, aprofundada de todas as decisões adotadas.
Se vocês conversarem com os integrantes do Tribunal de Contas, por exemplo, especialmente da União, eles vão dizer, olha, grande parte das punições que nós impomos decorre da ausência de motivação. Se o sujeito motiva detalhadamente aquilo que adotou, isso é aceito. E, eventualmente, o acompanhamento pelo órgão de controle externo, ainda que a lei tivesse previsto expressamente que o diálogo competitivo seria fiscalizado pelo órgão de controle externo, e esse dispositivo tenha sido vetado, mas ainda assim é perfeitamente possível a sua aplicação. Em suma, conclusões. Há uma longa trajetória futura para a adoção do diálogo competitivo. Nós teremos de ter uma experiência quanto a isso, para verificar se funciona, se é adequado, para identificar, afinal, quais são os problemas e as dificuldades concretas. Há um outro problema, que é a qualificação dos quadros públicos, que não precisam ser titulares de conhecimento técnico aprofundado, mas têm de ser titulares de condições de avaliar quais são as soluções adequadas e inadequadas. E, enfim, isso tudo vem no bojo de um reconhecimento generalizado da necessidade de inovação e de modernização da atividade administrativa. Não há como nós construirmos o Brasil do futuro, a infraestrutura necessária, a atuação no setor de saneamento, com os modelos que nós temos até agora, os quais já demonstraram que não funcionam. Então, é necessário que haja inovação. Uma das alternativas é o diálogo competitivo, e certamente isso vem sendo reconhecido no âmbito dos próprios órgãos de controle. Muito obrigado. Era o que eu tinha a compartilhar com vocês. Bom, senhoras e senhores, nós abriremos então agora um momento para manifestações, perguntas. Quem assim desejar, é só levantar a mão para que a nossa equipe possa levar o microfone. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma ponderação? O senhor mesmo. Bom, não tem como deixar de aproveitar a experiência do professor Dr. Marçal Justen Filho, né? E eu gostaria de ponderar aqui uma questão extremamente dolorosa, espinhosa, mas não vou deixar de importuná-lo, né? Como qualificar os quadros da administração pública para que a gente consiga esse diálogo competitivo, porque a finalidade é extremamente evolutiva, tecnológica,
buscando as melhores técnicas para efetivamente conseguir a finalidade da contratação. Fica essa indagação, o senhor como um grande acadêmico, didático, como é que poderíamos instrumentalizar melhor junto à administração? O tema, rigorosamente, não tem resposta. É um desafio genérico do modelo de disciplina do servidor público brasileiro. O servidor público brasileiro é selecionado mediante concurso público e, em princípio, uma vez vencido o período da experiência, ele é investido de estabilidade, e isso não envolve algum tipo de necessidade de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é uma alternativa voluntária, digamos assim. O sujeito que quiser, sendo servidor público, quiser se aperfeiçoar, ele se aperfeiçoa. Se ele não quiser, ele não se aperfeiçoa. E o grande problema é que a dinâmica da competição no âmbito privado significa que quem não se aperfeiçoa perece. Essa dimensão não existe no âmbito do serviço público, e o resultado é que é uma tendência, com a evolução tão dinâmica do conhecimento e da técnica, de um distanciamento significativo entre a qualificação da iniciativa privada e a qualificação do serviço público. Isso tem sido combatido de um modo um pouco errático, digamos assim. Eventualmente, alguns gestores públicos têm consciência disso e tentam oferecer alternativas de treinamento, aperfeiçoamento para servidores públicos, mas não é uma política pública difundida. E, portanto, a situação que vai acontecer nesse caso, imaginemos um pequeno, não tão pequeno município ou um estado, é muito mais a tentativa da administração de contratar assessores qualificados para o assessoramento afetivo da licitação, do que propriamente os servidores públicos terem condição de identificarem a melhor solução para o diálogo competitivo. Ou seja, você vai ter a administração pública recorrendo à iniciativa privada, tanto para formular a proposta, como para julgar essa proposta, em face da dificuldade da composição dos quadros. Obviamente, eu posso imaginar que grandes estados, os estados de maior estrutura, terão nos seus quadros pessoal altamente qualificado. Mas isso é diferente de estados em que a situação, e municípios especialmente, em que a situação não é tão adequada e satisfatória. Mais alguém gostaria de aproveitar o professor, porque este é o momento, né, de atingirmos aí a instrumentalização e efetivamente conseguirmos aí competitivamente participar, né? Perdoe, eu não ouvi o começo da sua indagação, mas eu infiro que a sua indagação é se, ao invés de fazer o diálogo competitivo, não seria mais vantajoso contratar uma empresa de auditoria que modelasse o contrato. É isso? Não, na verdade, usando o diálogo competitivo, contratar uma consultoria externa, já que os servidores públicos qualificados. Sim. Basicamente, o diálogo competitivo vai ser para o objeto final, a prestação satisfatória das necessidades da administração. E, portanto, eventualmente, quem vai ser contratado pode ser uma empresa de auditoria, uma empresa de consultoria que formula um modelo.
mas não tem muito sentido se fazer um diálogo competitivo para fazer uma licitação, ou seja, selecionar por meio do diálogo competitivo o modelo licitatório para uma futura licitação, porque isso seria, na verdade, repetir o diálogo competitivo. Então, normalmente, a dúvida que poderia surgir, assim, mais interessante do ponto de vista prático, seria saber, ao invés de contratar por diálogo competitivo, não seria possível contratar uma EPE, por exemplo, né, para fazer a modelagem do contrato desde logo, e daí, ao invés de você fazer a licitação no diálogo competitivo, você faz um contrato por inexigibilidade de licitação com uma empresa especializada que modela o contrato, e daí você licita esse contrato que foi modelado por uma empresa de consultoria. Essa é uma alternativa possível. O que se pretende, no entanto, é que, muitas vezes, a complexidade do objeto é de tal ordem que mesmo uma auditoria, uma empresa de consultoria, teria dificuldade de formular uma solução, e o melhor é a administração considerar diferentes alternativas. E para comparar essas diferentes alternativas, ela vai ter o diálogo competitivo com diferentes sujeitos, eventualmente diferentes consultorias, cada qual formulando uma proposta. E a administração daí vai escolher aquela que se afigura como a mais adequada, eventualmente com auxílio da própria iniciativa privada, de uma outra consultoria, de uma mega, super, hiper consultoria, que vai dizer, olha, a melhor solução é essa ou aquela. E o momento da contratação dessa consultoria seria previamente ao diálogo ou depois de escolhida uma das soluções do diálogo? Previamente ao diálogo seria a solução mais adequada, em vista da modelagem da Lei 14.133, que é de ter o consultor contratado antes da própria publicação do edital de convocação para a participação no diálogo competitivo. Maravilha, obrigado, professor. Bom, só para finalizar, eu acho que nós estamos com a mesa sinalizando aí que... mas tem uma indagação aqui, ó. Tudo bom, Marçal? Sou seu conterrâneo e seu fã lá do Paraná. E peço sua bondade para responder uma pergunta do engenheiro e não de alguém da área jurídica. Eu vejo uma demonização muito grande das licitações, aquelas ditas por técnica e preço, que a minha visão era que talvez buscasse a proposta mais vantajosa, né? Não só de menor preço. E essa demonização da técnica e preço, eu vejo que pode ser até menor ainda do que pode acontecer num diálogo, né? Você vê como romper essa barreira aí, onde a gente vê toda hora todos os municípios buscando, ainda assim, o pregão para obras e serviços de engenharia, que é o serviço de coleta de lixo. A gente tem essa dificuldade geral na contratação administrativa, e há uma tendência que a própria Lei 14.133 tentou combater, de identificar a proposta mais vantajosa com aquela de menor preço. A Lei 14.133 explicitamente vai dizer que a proposta mais vantajosa não é necessariamente aquela de menor preço, mas aquela que apresenta, inclusive, qualidade mínima necessária e satisfatória para atender a necessidade da administração pública. E, portanto, a própria lei tem isso, mas a própria lei tem o preconceito da licitação, contra a licitação de técnica e preço, especialmente porque há uma certa experiência do passado em que havia uma desnaturação da licitação de técnica e preço com critérios de técnica que eram problemáticos, né? Eu dou um exemplo rápido. Licitação de tecnologia, compra de computadores na época em que se fazia por técnica e preço. E daí um dos critérios para julgar a proposta mais vantajosa era o prazo de entrega do equipamento. Tal como se entregar em 5 dias, ou em 10 dias, ou em 15 dias, afetasse a vantajosidade da proposta. Daí o sujeito sabia qual seria o objeto, ele se dispunha a entregar em 24 horas, a administração não ia saber o que fazer com os objetos em 24 horas, mas ele recebia, ele ganhava a licitação, porque a técnica que ele apresentava, entre aspas, era distorcida. Ou seja, tudo isso acabou conduzindo a uma dificuldade dos critérios de técnica. Certamente, quando a gente tiver
ao diálogo competitivo, a gente vai ter todos os olhos dos órgãos de controle sobre isso. E, eventualmente, a gente vai chegar à conclusão de que é necessário aperfeiçoar, detalhar, engessar o modelo. E daí a gente vai estar, mais uma vez, diante de falhas no modelo licitatório, e daí, então, nesse momento, talvez todos vocês concordem comigo porque eu não gosto de licitação. Ou seja, porque é muito difícil você conseguir fazer que licitação funcione. No Brasil, talvez no mundo inteiro. Você verifica isso na China, nos Estados Unidos, etc. Mas é muito difícil fazer a licitação funcionar. E, portanto, a gente fica com essa tentativa de aperfeiçoamento para evitar contratações ruins. E nem sempre você consegue. Agora, eu concordo com você que o diálogo competitivo é mais uma alternativa que pode ou não ter resultados positivos para a sociedade brasileira. Nos parece, professor, e talvez a última indagação, que nós já estamos com o cerimonial quase nos chutando para fora, mas me permita lembrar que estamos com a reforma administrativa no Congresso Nacional. Talvez não seria o momento de fazermos as pressões de forma que a administração se especializasse em setores, né? Quando queremos investigar é a polícia, quando queremos fazer o controle externo é o Ministério Público, talvez dar essa valoração de um órgão especializado com carreiras estruturadas para melhorar o diálogo como uma interface de resultados para o desenvolvimento e crescimento do país, porque infraestrutura, limpeza urbana e saneamento repercute na previdência, repercute na saúde, na prevenção de doenças. Não seria talvez um bom momento? E agradeço já antecipadamente ter participado com o senhor nesse painel. Muito bem, eu que agradeço a sua participação, reitero a minha satisfação de estar aqui e observo que o desafio da reforma do serviço público, dos servidores públicos, é imenso. Eu não sei exatamente qual a viabilidade de mudanças radicais, intensas quanto a isso, e eu tento colaborar de algum modo, mas eu acho que é uma das questões mais difíceis do modelo político-jurídico brasileiro. Não sei se tem um tema mais difícil do que a disciplina do servidor público no Brasil, em termos práticos, né, de modificação. Professor Marçal, uma última pergunta que vem diretamente de praticamente todos os nossos associados. Nós temos um problema quanto à inversão de fases do pregão eletrônico e que muitos associados têm colocado problemas significativos que estão derretendo os preços e quando vai para a fase de habilitação, eles infelizmente não têm a documentação e parece que as licitações estão só sendo vazias e só gerando problema. Então, os nossos associados têm se demonstrado extremamente preocupados, inclusive com a utilização do pregão como modelo, né, de licitação para obras de engenharia, serviços, etc., mas principalmente quanto à inversão de fase. Eles pediram para lhe perguntar uma opinião do senhor em relação a essa questão e como que a gente poderia melhorar um sistema de pregão eletrônico e trabalhar com os tribunais de contas, etc., nesse sentido. Essa problemática decorre diretamente da adoção inadequada do pregão. O pregão é uma modalidade para um objeto padronizado, insuscetível de variações qualitativas significativas e que, portanto, os requisitos de habilitação são mínimos, já que qualquer sujeito pode fornecer aquele objeto. Sempre que você tiver variações em virtude da identidade do sujeito, não cabe o pregão. Isso eu tenho dito desde que o pregão foi inventado em 2001. Lamentavelmente, no entanto, a administração pública insiste no pregão porque é mais fácil fazer pregão. Ou seja, é uma coisa assim que eu não consigo entender, em que o critério não é a adequação do pregão para obter o melhor contrato, é a utilização do pregão porque é mais fácil e mais rápido, e você consegue terminar tudo em uns minutos, ao invés de você se dedicar a ter um contrato mais satisfatório. Portanto, eu sou totalmente
favorável ao raciocínio de que, quando você tem essa demonstração de que você faz a licitação, daí você tem os requisitos, a documentação, e o sujeito não tem documentação para comprovar a qualificação dele para executar aquele objeto, isso significa que o pregão não era adequado. Você tinha de fazer outro tipo de licitação com a apresentação prévia dos requisitos de habilitação, etc., para você ter propostas sérias, e assim por diante. Não que no pregão não tenha proposta séria, mas no pregão, o pregão é para comprar água mineral, ou seja, para comprar produtos totalmente padronizados. Eventualmente você pode comprar avião, inclusive, mas isso é padronizado por órgãos de controle. Se você vai tentar fazer um pregão para obras e serviços de engenharia ditos comuns, você tem uma variação no tocante ao sujeito, logo não cabe, cada sujeito vai executar de um modo diferente. Portanto, não cabe pregão para isso. E a administração insiste em fazer, e tem resultados desastrosos, seja na licitação, seja na execução. E eu confesso que é uma das grandes dúvidas da minha vida. Por que a administração insiste em realizar pregão? A não ser por preguiça, com todo respeito. Você faz licitação por pregão por preguiça, porque é mais fácil, porque o sujeito vai lá, aperta o botão, em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos está terminada a licitação. Não precisa ficar lendo documentos, etc. e tal, examinando se o sujeito tem ou não qualificação. E daí dá esses desastres. Ou seja, eu sou totalmente contra isso. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. O nosso muito obrigado ao jurista e professor Marçal Juste Filho pelas suas informações prestadas neste painel.